Eu acabei fazendo ela por uma razão. Tem muita gente que acha, tem muita gente achando aí que eu sou contra as impressoras para você usar para o DTF, né? É o que eu chamo de desktops, né? São desktops, são impressorinhas como essa aqui, que são usadas para papelaria, né? Que a gente usa em casa, que a gente por isso que elas são chamadas desktops, né? Elas são umas impressoras que são projetadas para usar o papel e a gente usa elas para usar a tinta sublimática e usar qualquer outra tinta que seja base de água. Então ela tem uma cabeça da família das impressoras base de água. Então ela pode funcionar com a tinta corante, com a tinta pigmentada, com a tinta sublimática, ela pode usar também a tinta reativa, desde que a composição dessa tinta seja em base água. Então ela só não vai funcionar bem com a tinta solvente, com a tinta látex, com essas tintas assim. E eu sempre falei para todo mundo que essas impressorinhas eram muito boas, que todo mundo fala muito mal delas. Estou à procura de uma F170. Eu não acho vantagem nenhuma comprar uma F170, eu fiz até um vídeo sobre isso, eu vou falar sobre isso também. É mais uma impressora base de água e que não é nada de sublimática como dizem aí. Então, essas impressorinhas elas funcionam com tinta base de água. E a tinta do DTF, né, tecnicamente ela é uma tinta base de água, ela é uma tinta pigmentada, têxtil e base de água. Então, eu sempre disse para todo mundo que as impressorinhas não podiam ser mal faladas, não podiam ter culpa quando na era da sublimação. Aqui nós temos uma tinta sublimática da JTEC italiana, né, que ela é fabricada para cabeças DX5 e DX7. Essa tinta para mim é top do top do top, né? Muito bem fabricada, matéria-prima de primeira, faz todos os processos, tem testagem de lote, né? Matéria-prima perfeita e os processos todos automatizados, tudo perfeito. Para mim é uma das melhores tintas do mundo, se não a melhor, né? Para quem não sabe, os italianos eles desenvolveram a tinta sublimática porque tinham muita tecnologia para isso, né? Se essa façanha de desenvolver a tinta sublimática digital viesse para o Brasil, certamente nós não teríamos tinta sublimática até hoje. Então eles estavam voando à frente e com essa capacidade toda eles conseguiram desenvolver uma tinta e por aí começou tudo. Quando as pessoas dizem, olha, as impressorinhas elas são adaptadas para sublimação, eu sempre falei que isso é uma maior mentira do mundo. Elas são para tinta base de água. Então se você tiver uma tinta base de água fabricada para ela vai funcionar perfeitamente, desde que a tinta seja fabricada nesses moldes dos italianos e até dos coreanos também, e que seja pensada, né, para o equipamento em questão. Uma cabeça que vai trabalhar com tantos picolitros, que vai ser tem uma tecnologia própria. Então tudo isso tem que ser pensado na hora de você formular a tinta e dizer, olha, essa tinta vai funcionar maravilhosamente bem para essa cabeça, para esses equipamentos. Ponto final. Aí esquece tudo de problema que as pessoas têm demais aí, esquece tudo, que vai tudo funcionar maravilhosamente bem. Então, já que eu sempre falei bem das impressoras, quando surgiu uma coisa completamente diferente, né, que foi o DTF, embora ela seja uma tinta base de água, ela tem característica própria e ela é muito diferente. Então o que eu coloquei aqui, gente? As impressoras L1800, a L805, elas não são adequadas para usar uma tinta com uma base branca que é tão pesada. Gente, se vocês pegarem esse frasco aqui, ele está parado aqui, ele tem 1 litro. Se nós colocarmos ele parado um dia e formos fracionar ele para 100 ml, né, o último 100 ml que vai estar aqui vai pesar quase que o dobro do primeiro que está aqui. Porque a tinta ela decanta, ela sedimenta muito.
E, gente, isso é uma particularidade, isso é uma necessidade da tinta. Ela não pode ser diferente. Vocês nunca viram um cimento, né, que seja fraco, que tenha mais água do que cimento, do que areia. Então, gente, quando você precisa fazer base, é necessário que essa tinta seja muito densa, muito mesmo. Então, aí é que entra, né, a diferença das impressorinhas pequenas, com picolitro baixo, que são usadas para papelaria, que a gente também usa para sublimação muito bem, sem problema nenhum, porque é uma tinta corante, é uma tinta muito facilmente projetada para usar com esses equipamentos. Já essa tinta branca, o equipamento é que tem que ser formulado para trabalhar com ela. Eu fiz até um post, gente, não sei se vocês viram, eu vou responder todas as perguntas, eu vou dar uma pausa para responder todas elas. Eu fiz um post onde eu mostrava o seguinte, né? Essas impressoras, as plotters que nós usamos hoje, elas têm, primeira coisa, elas têm o mexedor da tinta branca, para ela sempre estar homogênea, né, para ela não fazer com que eu falei que a parte de cima esteja muito líquida. Você tirar aqui, é uma água suja de branco. Aqui embaixo já é toda espessa e sedimentada. Então precisa ter um mexedor. Depois tem um circulador, tem outro reservatório onde fica a tinta e tem mais um outro embaixo. Então tem um em cima, um aqui e outro aqui. Então são 3 reservatórios. Desce para esse aqui, que é uma bombonazinha. Desse aqui você circula para o outro que ainda é anterior aos damperzinhos, que são chamados de cartucho, que tem muita gente que chama de cartucho, mas o nome dele é damper, que é onde fica a tinta que vai fluir para a cabeça, ou seja, um reservatório pequenininho, um filtrozinho pequeno, que dali a tinta vai direto para a cabeça. Então você tem aqui depois você tem mais outro e mais outro. A tinta fica circulando entre esse e esse o tempo todo. Para quê? Para que essa tinta ela não sedimente tanto. Mas mesmo assim, gente, esse equipamento tem um picolitro de meia dúzia. 6, gente, é um picolitro muito grande, muito alto, né? Você quando tem um picolitro de uma impressorinha dessa, uma L1000 essa é uma L3110, ela tem um picolitro de 3, é metade. E a L1800 e a L805, o picolitro dela é 1.5, ou seja, 4 vezes menor do que o equipamento que eu uso. Então, gente, como que eu uso esse equipamento? Ele já está comigo há 6 meses, tá? A gente usa ele todo dia e antes de fazer qualquer produção, a gente dá 2 limpezas, joga 4 ml de tinta fora. Isso a gente joga tranquilamente, porque são as tintazinhas que estão naquele damperzinho que eu falei, que é a última coisa entre os 3 que tem aqui, esse é o último onde recebe a tinta. Então, quando a gente liga a máquina, a gente joga essa tinta que está aqui quase toda fora. Aí você flui perfeitamente, você consegue fazer coisas maravilhosas com o equipamento que já funciona há 6 meses sem ter problema nenhum. Então, gente, aí já entra o que eu entendo sobre as L1800 e a L805. Eu não digo para vocês, olha, não compre, mesmo porque, né, eu seria até bem burro, né, porque se eu vendo tinta para esses equipamentos também, se eu vendo pó, se eu vendo o filme, né, eu iria deixar de ganhar dinheiro. Mas como eu sou muito honesto e como eu sou muito correto, eu tenho que dizer que para muita gente não é legal. Para outras pessoas vai funcionar. Porque você precisa ter uma intimidade com consertar coisas, né? Eu vejo, porque como eu vendo muita tinta sublimática para esses equipamentos pequenos, quase todo mundo diz que quando vai trocar a tinta de uma tinta pela minha, ou até que seja da minha tinta para outra tinta, vamos lá que o cara não gostou da minha tinta, isso nunca aconteceu, mas vamos que isso aconteça. Eu falo do mesmo jeito, é muito fácil trocar a tinta. Tem muita gente que tem medo do equipamento e manda para uma assistência técnica, que eu acho a pior coisa que você pode fazer, porque lá
eles mexem onde não deve, eles mexem na cabeça que não deve ser mexida e usam Veja, que acham que aquilo aquilo que é para lavar o banheiro funciona para limpar um equipamento eletrônico delicadíssimo, né? Então, eu já uso aqui o líquidozinho de limpeza que é feito para ela. Tem o da Tecnoink, né? Tem o da DTF que vem próprio para ela, tem o da Kian, tem o da JTEC, são caros, mas o pessoal acha que uma química que custa R$3 funciona maravilhosamente. Não tem como mudar a cabeça do técnico, né? Por quê? Porque o equipamento, na verdade, não é dele. Você que deve fazer isso. Mas veja bem, trocar a tinta é muito mais fácil do que você limpar o equipamento, passar o líquido de limpeza pela cabeça, isso quando precisa. Porque, como eu falei, com um picolitro baixo de 1.5 e sem aquele aparato todo que é feito na plotter para que ela dê certo, né, você vai ter que mexer, vai ter que abrir. Isso, gente, né, não sou eu que estou dizendo, não. Todo mundo que tem esses equipamentos, tá, já está dizendo que isso acontece. Então, quem não tem essa intimidade com os equipamentos, eu digo para não comprar, tá? E quem tem essa intimidade pode até comprar. Mas vamos lá, vamos analisar também uma outra coisa. Esse equipamento, gente, ele faz apenas uma etapa. Ele imprime no filme PET. Depois você tem que pegar aquilo que foi imprimido no filme PET, que você gerou um A4, digamos um A3, você vai pegar aquilo e você vai passar o pó. Então você vai pegar o pó na mão, jogar o pó direitinho, passar, tem um jeitinho que você faz, posso até mandar algum vídeo para vocês sobre isso. E depois você tem que tirar o pó, dar peteleco, ou então bater, fazer qualquer coisa para que o pó saia, o excesso que está na tinta e o que está fora da tinta na área vazada. E aí depois você vai pegar isso e vai botar para fazer a fusão. A fusão que é feita da tinta com o pó. Aí você vai ter esse produto final assim, ó. Aqui o pó já na tinta. Se vocês não tem como ver, mas ele já está colocado aqui. Ó. Isso aqui é uma estampa própria para o Paris Saint-Germain. A gente faz para eles. Agora mesmo eu fiz uns 50 metros para eles. Então isso é o que é produzido nessa máquina. Entendeu? Você pode fazer por etapas com essa impressorinha pequena. Então vamos lá. Volto a dizer, não sou contra os equipamentos, acho que um picolito de 1.5 é muito baixo. Deixa eu pegar uma aguinha aqui, gente. Acho que um picolito de 1.5 é muito baixo, mas mesmo assim eu não vou dizer para vocês para não comprarem, né? Vocês podem comprar, podem usar para tiragens pequenas, e quando vocês tiverem umas tiragens maiores que tomara que vocês consigam, aí o ideal é que vocês encontrem alguém. Eu até faço isso, né? Pro Brasil todo a gente manda, mas existem umas outras pessoas que a gente já tá vendendo esses equipamentos, que o pessoal está prestando o serviço para fora. Como ele é um equipamento mais ou menos rápido, não é que ele seja rápido, é que como as coisas são pequenas, vamos lá, ó, aqui dá mais ou menos, numa tira que eu faço, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu consigo fazer 8 na largura, né? Poderia fazer até mais se ele fosse mais junto, né? Vamos lá que fossem 10. Então eu consigo fazer 10 a 4, 84 por hora, né? É bastante coisa. Nisso aí eu faço pelo menos uns 500 por hora. Então é muita coisa quando você tem alguma estampa localizada pequena. Então vale muito a pena você fazer. Se você tiver uma impressorinha pequena, você vai gastar muito mais tempo e vai fazer uma etapa só. Então, gente, vou tirar aquela coisa, né, que as pessoas em grupos ficam dizendo que eu falo mal. Tá? Não é falar mal. Apenas eu alerto as pessoas que não têm a intimidade que outras têm de
de limpar, de fazer essas coisas que são necessárias fazer. Se não fizer isso, gente, até uma limpeza física do meu equipamento, eu faço de 3 em 3 dias, 4 em 4 dias, depende do uso. Eu vou lá, tiro a tinta branca que ela vira uma borracha, eu até fiz alguns vídeos, mostrei como ela é bastante espessa, e ela sedimenta, ela deposita ali, você quando retira, ela é um plástico, você vê assim, ela balança um plástico. Então, essas coisas são necessárias fazer, você precisa ter uma estação de limpeza só para o branco, né? Precisa ter bastante cuidado, tá? Então, volto a dizer, quem quiser comprar, pode comprar, tá? Que saiba que você vai ter que fazer bastante coisa mexendo no equipamento. Quem consegue mexer, beleza. E se futuramente for muito bem, for indo muito bem, já lembrou que eu avisei que não era tão fácil quanto você comprar um equipamento que foi projetado para usar uma tinta que não pode mudar. O que é diferente? Na sublimação, a tinta ela é fabricada para o equipamento, ou seja, o fabricante vai saber qual a cabeça do equipamento e vai fazer uma tinta própria para ele. Tudo vai funcionar maravilhosamente se a empresa for capacitada para isso, que são muito poucas no mundo, né? A própria Epson, para mim, tem uma tinta muito longe dos italianos. Com todo o dinheiro do mundo, que nem Coca-Cola. Você precisa, não é só ter dinheiro, tem que ter a fórmula, tem que ter muita expertise para isso. Então, na sublimação, se a tinta for bem feita e feita para o equipamento, tudo flui perfeitamente. Já para a tinta do DTF, a coisa é diferente. A tinta ela não pode ser mudada. Tem que ser uma só para todos os equipamentos. Não pode mudar. Então o equipamento é que tem que ser projetado para trabalhar com a tinta branca. Entenderam como é que é? A coisa muda tudo. Muda a figura. Então você tem que ter a tinta própria para o equipamento quando é sublimática. E você tem que ter o equipamento próprio para a tinta quando a gente trabalha com o DTF. Não tem como mudar essa tinta. Ok, gente? Então vamos lá. O que sempre falei, né? Que o que muda é exatamente isso que eu falei agora. Que o equipamento é que tem que ser projetado para tinta. Bom, gente, é o seguinte. Eu vou falar agora um pouco. Eu retrucava demais para fazer o curso de sublimação que eu vou fazer. Por que eu pensava, eu não vou dar um curso, porque eu vendo produto, eu vou dizer que o meu produto é bom e tal. Aí, gente, eu adiei demais, tá? E agora eu resolvi fazer um curso. Eu estou formulando um curso online, né? Vai demorar um pouquinho ainda, que ele é muito extenso. Eu vou entrar uma parte também do DTF. Eu vou falar muito sobre transferência térmica também, não só a sublimação. Então, vão ter alguns bônus assim que vão entrar nesse meu curso. Por que eu agora já penso de uma outra maneira? Porque eu vi tanta gente, né, que não tinha capacidade nenhuma de dar um curso, né, e que falava para você usar tinta A, tinta B, tinta C, eram patrocinados. Eu falo, gente, peraí, eu tenho a minha tinta, eu tenho o meu papel, eu tenho o meu OBM Q0, que é um produto maravilhoso, eu tenho eles porque eu estudei muito, porque eu tenho bastante conhecimento, por isso que eu fui atrás deles, né? Ou eu inventei o produto. Por quê? Porque eu sabia o que era, como é que a coisa funcionava. E eu digo isso para todo mundo. Você quer ser expert? Primeira coisa, pergunte para si mesmo, né? Se você está entendendo como é que é o funcionamento do processo todo, como é que ele funciona. Se você será que eu entendo mesmo disso? Será que eu entendi bem? Será que isso faz sentido? Será que eu preciso mesmo comprar uma estufa, já que a tinta é uma tinta à base de água, né? Não tem muita lógica. Então você tem que ter conhecimento, né? Mas tem que se perguntar demais, e se perguntando muito você acaba tendo um norte para perguntar, para cobrar de todo mundo, né? Não só o que é jogado, você tem que
ir contra certas coisas que não fazem sentido. Então você tem que... Peraí, cara, pô, mas você está dizendo para eu comprar uma estufa, mas, pô, por que eu vou tirar a água do papel se literalmente eu vou jogar água nele depois? Já a tinta é base de água. Por que eu vou tirar a água dele? Não tem sentido. Então são certas coisas que muita gente fala, né? Muita gente repete, muita gente gasta dinheiro à toa, né? E acabam... Então eu pensando nisso, falei, gente, tá, não tem nada a ver eu ter um curso, é até muito bom, né? Porque eu vou explorar para as pessoas por que eu falo que a minha tinta é diferente. Por que eu falo que o meu OBM é outro, embora ele seja chamado também de OBM. Então todas essas coisas que eu aprendi muito, que eu posso ensinar hoje, que eu ensino até para muita gente hoje nessa live, eu estou colocando a minha opinião, eu estou esperando que vocês até pensem de uma outra maneira. Não sou dono da verdade de jeito nenhum, mas acho que com 31 anos a gente aprende bastante, 31 anos de profissão, porque eu tenho 59 anos, né? Então desde 31 anos eu faço transferência térmica. Bom, o que eu estava falando é o seguinte, o produto final do DTF, eu vou agora mostrar uma coisa para vocês aqui, é o seguinte, ó, eu estou com uma máscara de neoprene, né, que a gente botou aqui um DTF. Então a gente pode esticar ela do jeito que quiser. O DTF ele não racha, porque a tinta branca ela é plástica. Então você vai ter essa elasticidade, você pode usar em qualquer tecido de qualquer cor, que tenha elasticidade também. Aqui, gente, ó, já o DTF num tecido branco, sem a tinta branca. Sem a tinta branca, ele não estica. Se você for esticar, ele pode rachar, mas ele até fica bom. Já dei várias lavagens, ele não tem tanta resistência quanto como se tivesse a tinta branca. A tinta branca ela dá elasticidade e uma resistência maior, fora a base que ela faz para as cores. Então eu vou mostrar aqui para vocês também. Aqui, ó. Isso aqui foi feito com o DTF, ó, tecido de algodão, mescla, né? Aqui é a imagem já no filme PET, já com a cura e já transferida. E aqui, gente, eu vou mostrar para vocês também, ó, aqui, ó, com o pó preto, né? Uma imagem bastante bonita. Agora vocês vão ver a mesma imagem já prensada no tecido preto. É muito legal, né, gente? É muito bonito, é muito legal, muito perfeito. O toque é muito bom, né? Não é como o toque, por exemplo, do meu ABM Q0, né? Que aí não tem toque nenhum, né? Aí você pode, não tem toque nenhum e é sublimado, entendeu? É sublimado e não tem toque algum. Você pode, ó, não tem toque nenhum. É perfeito. Só que o DTF você pode fazer nomes, números, várias coisas que não precisa você ter um fundo, né? O meu ABM já tem que ter um fundo, então por isso a gente vende ele em vários tamanhos e vários formatos. Então, gente, eu vou falar agora um pouco mais sobre a diferença que é você fazer o processo contínuo numa DTF do STEL. Aí sim, gente, eu acho que há uma diferença bastante grande. Por quê? Bom, primeiro a tinta, ela é passada, a tinta colorida, tem vários vídeos, né? Você tem a tinta colorida do DTF no filme PET, né? Primeiro entra a tinta colorida, a cabeça do branco, vocês estão vendo aqui preto, mas aqui é o pó preto. Eu vou pegar um branco aqui para vocês terem mais ideia. A tinta branca, ela entra um pouquinho depois. A cabeça do branco, ela é um pouco mais adiantada, é uma cabeça só para o branco. E volto a dizer que essa cabeça do branco tem um picolito de meia dúzia. É uma cabeça profissional, é uma cabeça que dura bastante, tá? Então, já estou com a minha há 6 meses sem nenhum problema. Então, primeiro entra o colorido, né? Depois entra o branco cobrindo o colorido. Depois, gente, seguindo, passa por um platenzinho da própria máquina, que ele aquece a tinta. A minha máquina ela não tem esse aquecimento contínuo para entrar na outra máquina, mas as máquinas novas que a gente vende
já tem uma rampa aquecida para que ela mantenha a mesma temperatura. Aí ela recebe o pó de poliamida, desce com o pó, né? Passa por uma barra antiestática, tudo isso a impressorinha não tem, tá? Ela passa por essa barra. Por que que tem uma barra antiestática? Para que o pó não seja repelido do filme. O filme ele tem estática, então tem que ter essa barra para que ele tire a estática do filme, para que o pó se una à tinta que já recebeu uma pré-cura, uma temperatura certa, para que quando ela receba o pó, ela esteja na temperatura e na cura ideal para ela receber o pó. Depois ela passa lá por baixo ainda com o pó, ela sobe de novo e aí entra aqui o batedor, que fica o tempo todo batendo para tirar o excesso do pó da tinta e também o pó das áreas livres. Ela depois sobe e entra num túnel que tem aquecimento embaixo e aquecimento em cima com luz. Tá? Aí dá a cura, né? Aí fica tudo já curado, já perfeito, já fundido, né? Muito sequinho e já pronto para que depois ele passe pelo resfriamento e rebobine. Depois você pega aquilo tudo, recorta e é só transferir. Eu estou transferindo até hoje com 120 a 130 graus com 12 segundos. A transferência é perfeita. Então, gente, essa parte toda contínua, né? Isso aí é mais ou menos 8 metros lineares por hora, que dão 80 quadros por hora. Então, é uma fábrica de ganhar dinheiro. Então, volto a dizer, você pode começar com uma L1800 se você tiver bastante aptidão para mexer no equipamento. O produto final não é tão bom, mas você consegue fazer uma clientela. Ganhou algum dinheiro, né? Ou procure alguém que faça para você o metro linear, ou entre para comprar um equipamento desse. Todo dia as pessoas me perguntam, Marcelo, hoje mesmo até várias pessoas já me perguntaram, você não tem um outro equipamento que custe 40 mil reais, 30 mil reais, mesmo que ele tenha uma cabeça inferior? Aí eu entro naquilo que eu sempre penso, eu não vendo nada para ter problema. Mesmo porque eu não acho que esses equipamentos, né, eles vão ser vantajosos, eles vão dar uma produção grande que vale a pena você pagar um intermediário entre um equipamentozinho pequeno e um equipamento grande, né, profissional. Eu já vejo, isso vocês podem me perguntar, podem me cobrar, eu sempre assino embaixo, vocês podem ver, olha Marcelo, não aconteceu isso, você está errado. Beleza, eu posso errar, mas eu quero que vocês me cobrem daqui a 1 ano se os equipamentos de DTF com 2 cabeças vão se tornar muito pequenos. É uma realidade, gente. Hoje já tem equipamentos com 4, com 8 cabeças para serem muito mais rápidos, porque a venda desse produto está muito aquecida. Eu estou fazendo para muita gente, todo mundo que vem repetindo serviço comigo. Então, eu não acho que vale a pena comprar um equipamento mediano, que tenha uma cabeça pior, que venha te dar dor de cabeça. Gente, que acontece? O que eu falo para todo mundo é que a gente não pode deixar de ter uma calculadora. Tudo que a gente pensa em pagar menos, né, a gente tem que pensar muito. Hoje mesmo eu estava pensando. Tem gente que se aventura comprar um equipamento lá na China direto. Vem o equipamento, paga uma fortuna de multa disso, daquilo. Eu vou dar um exemplozinho. Eu pedi umas amostras que custavam 500 reais. Eu fiz questão de pagar o valor correto da amostra. Falei, não, eu não faço nada errado. Então vou pagar os 500 reais, manda essa amostra para mim. Quando chegou aqui, para eu liberar essa amostra, 2 mil reais. Aí eu me recusei, falei, não, deixa, perdi 500 reais por isso. Então, tem gente que com o olho grandão assim, né, vai lá e diz, não, que eu vou pagar 20 mil dólares e tal, compra uma máquina. Quando chega aqui, entra em desespero.
porque ele tem que montar a máquina, ele tem que arrumar um técnico para a máquina, se der algum problema, que sempre dá alguma coisa, você tem que ter um acesso ao fabricante lá na China, né? Você tem que ter... Aí, gente, não é qualquer um que faz isso, não é você que vai consumir uma máquina dessa, que vai entrar numa furada dessa. Tem muita gente que entrou, que estão pedindo, pelo amor de Deus, para que o nosso técnico vá lá. Gente, não tem cabimento. Pô, se você comprou, o risco é seu, né? Eu acho que a gente se meter nisso que está errado é muito pior ainda. Então eu falo, ó, não entramos nisso, sinto muito, a gente sente muito seu prejuízo, mas você fez uma grande burrada. Então tem muita gente que se aventura com coisas que o que é feito para dar errado não tem como dar certo. Às vezes o que é feito para dar certo pode até dar errado, mas você fez com tudo certinho para dar certo, você tem sempre alguma saída. Então, gente, tem muita gente que faz isso, não tem jeito. Tem muita gente que compra prensa térmica aí, né, que uma resistência que gasta energia danada, a temperatura não é homogênea, queima toda hora, podendo comprar uma que custa mais caro, mas é um bem que você comprou. Então você tem que fazer sempre conta para tudo, né? O que vale a pena comprar. Então vamos lá, eu vou te vender um equipamento metade do meu com duas cabeças XP600. Eu vou te dar uma garantia da cabeça de um mês. Por quê? Cabeça não é para isso. Cabeça já é ruim para tinta sublimática, ela funciona razoavelmente para solvente. Agora, para tinta sublimática e para tinta do DTF é um pepino só. Mas tem gente vendendo. Então eu não vendo, né? Porque eu acho que é um pepino. Para mim, pepino, eu estou longe. Eu tenho 31 anos, não tenho nada contra mim. Nunca tive uma reclamação do Reclame Aqui. Nada, zero. Por quê? Porque eu sempre vendo e eu gosto muito mais de explicar do que vender, gente. Por incrível que pareça. Então, tudo meu é explicado ao extremo, né? Tudo certo. Então, gente, eu acho que eu já fiquei claro quanto à minha posição, né? Quanto a isso. E agora vamos às perguntas que o pessoal estava cheio de perguntas sobre a F170 e tal. Para mim é uma impressorinha igual às outras todas, só que a Epson fala que ela vem com a tinta sublimática, por isso ela é sublimática. Não é de jeito nenhum, é uma impressora à base de água que, se eu colocar a tinta corante nela, ela vai funcionar igualzinho, entendeu? E tem mais, eles te obrigam a ter um chip para uma lixeira, são coisas que eu não entendo de jeito nenhum. Boa noite, chegando agora. Bom, essa live eu vou tentar gravar, gente, para que vocês vejam depois. Agora vamos lá, gente, sou só ouvido para perguntas. Alguém tem alguma pergunta sobre o que nós falamos sobre o DTF? Vamos lá, gente. Vamos ver se vocês... Vou tentar pegar as coisas que foram lá no início, aquelas perguntas. Estou à procura da F170. Algum site confiável? Meu amigo, não gaste dinheiro com essa impressora. Ela é bem mais cara do que a outra e vai funcionar da mesma maneira até do que uma L120 para sublimação. Então, se eu fosse você, eu até tenho tinta para ela também, né? A impressora não é ruim. A tinta da Epson que vem aqui é muito cara. Para mim você fica fora de questão. O equipamento não é ruim não, tá? O equipamento é até bom. Qual impressora então? L3250 também não é sublimática? Ó, gente, a L3150, 3250, todas são base de água e eu tenho tinta para elas, funcionam perfeitamente. Isso aí foi o cantor Diego Bassani. Então, pode comprar qualquer uma da linha L que vai funcionar muito bem. O segredo disso, gente, é o que eu falo. O pulo do gato ou o suicídio do gato é a tinta.
Se você usa a tinta certa, o gato pula. Se você usa a tinta errada, o gato suicida. Boa noite, que a impressora só me indica para trabalhar com copo long ink. Gente, copo você tem que trabalhar com impressora laser, que vai trabalhar com toner e com aqueles papéis de laser, né? Papel transfer laser. Né? Isso aí tem a HP, você tem que ver, tem vários que funcionam bem. Mais alguma pergunta? Vamos agora lá para o final, que agora eu já respondi essas que tinham para cá. Quem quiser, gente, pode perguntar qualquer coisa. Enciclopédia do DTF. Não, gente, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu realmente faço o que eu gosto bastante, gente. Olha, eu comprei o meu DTF, eu fiz o primeiro vídeo sobre DTF, assinei embaixo que ia ser um boom. Na última feira, o nosso stand era o único stand que tinha o equipamento na feira. Foi a sensação da feira, foi o nosso equipamento. Foi mesmo, né, gente? Venderam todos, né? Qual equipamento você indicaria? SR Dimas. Depende. Para que, Dimas? Para que você quer equipamento? Tem equipamento para tudo. Qual a diferença do pó branco para o pó preto? Bom, seguinte, gente. O pó preto, ele inibe a migração do tecido de poliéster para a tinta branca, entendeu? Ele dá uma inibida um pouco, ele dá um bloqueador, ele é um bloqueador, né, do tingimento ou da sublimação de uma peça para o DTF que você coloca em cima. Vamos pensar aqui. Eu tenho essa estampa aqui e vou colocar num tecido de poliéster preto. Tá? Esse branco, para ele ser bem branquinho, né, e não migrar mesmo com o tempo, você tem que ter, o ideal é que você tenha o pó preto, para ele inibir a migração do tingimento para a estampa, entendeu? Para isso que ele funciona. Mas existem alguns outros detalhes, né, que a gente sempre fala, é o seguinte: primeiro, se você precisa de uma base maior, a gente tem como pular de 6 passadas para 8 passadas. Isso você faz um branco mais consistente. Uma outra coisa também, você tem um recurso da máquina que você pode ainda jogar mais branco em cima dessas 8 passadas. Então você tem mais um outro recurso. Usar o Spot 1 e o Spot 2, porque é o seguinte, essa cabeça ela tem acho que 8 fileiras. Então 4 é o Spot 1 e 4 é o Spot 2. Se você usa o Spot 1 e o 2, ela ejeta, né, a coisa na 1, 2, 3 e 4 do Spot 1 e na 1, 2, 3 e 4 do Spot 2. Então ela fica uma camada mais homogênea. Tá? Então tem uma sequência certa para que você dê uma base bastante consistente. Então funciona dessa forma. Sua empresa faz impressão de DTF-V? Não, ainda não faço, mas veja bem por que não é feito ainda. Ainda não tem uma solidez, né, que valha a pena, né, e o preço ainda do filme A e o filme B estão caros. Então veja bem, hoje, se você tem uma UV, vale muito mais a pena você fazer a impressão direta no objeto do que você passar por um DTF, filme A, filme B, e aí depois você venha fazer o decalque nela, entendeu? A minha opinião é que o custo ainda não vale a pena, mesmo porque, né, esse decalque não é tão resistente quanto deveria ser, ainda não chegou nesse nível, mas estão melhorando. Compensa transformar uma L1800 em DTF? Foi isso que eu falei. Se você for alguém, uma pessoa que esteja disposta a mexer no equipamento bastante, fazer bastante limpeza, eu te vendo a tinta, te vendo o pó e te vendo o filme, e aí fica com a sua expertise, entendeu? Não é muito fácil porque vai dar trabalho, mas tem muita gente que faz e que diz que a coisa funciona. Veja bem, é mais ou menos como se você fosse comprar um carro. Você me pergunta, eu vou andar só em asfalto, eu compro um buggy? Eu falei não, eu falo não.
Aí você vai usar no barro. Aí você chega para mim, eu compro uma picape, compro uma off-road, lógico que você compra. Então, depende daquilo que você quer, né? Temperatura de prensagem mais baixa para transferir de DTF para evitar migração. Exatamente. A gente hoje transfere com menos tempo e com menos temperatura. Menos tempo não tanto, mas a temperatura eu estou usando 120, 125 graus e fica perfeito. Mas vejam bem, é um conjunto de filme PET de qualidade, tinta de qualidade, pó de qualidade e a fusão perfeita. Isso é o que faz você conseguir tirar com temperatura menor e com tempo menor. Tem que se marcar um dia e horário para conhecer o DTF na sua loja. Olha, é bom que a minha loja ela é um showroom. Então tem certos dias, é uma loja pequena. Eu estou com um projeto maior, mas essa loja é uma loja pequena. O ideal é você ir quando ela esteja funcionando, né? Olha, eu estou indo aí, eu estou fazendo 30 metros. Beleza, você vai lá, você vai ver ela em loco funcionando. Mas tem horas que ela fica meio que parada para a gente juntar os serviços para ela. É bom mesmo ligar. Quanto custa em média hoje a sua máquina DTF? Olha, o equipamento hoje, a gente tem uns 25 equipamentos que estão vindo. A gente está fazendo uma lista de espera que todos foram vendidos. O que nós temos feito? O valor dele é 105 mil. Você dá um sinal de acho que é 4.250, que é revertido, o sinal é revertido todo ele em insumos. Então você ganha ele como desconto. Então, você dá um sinal para comprar o equipamento. Assim que ele chegar, você paga ele como é feito. Ele custa 105 mil. Se você pagar à vista 95, então você consegue um preço super legal e você consegue que esse equipamento que venha já seja seu se você deu esse valor, que ele é revertido todo em insumos. Então você pagou, mas como se você tivesse aquilo como desconto. Então, beleza, só para você reservar essa máquina que chega em torno de entre 60 e 90 dias. Mais alguma pergunta? Amostra de DTF? Eu tenho uma amostra sim, eu posso mandar para você. Logicamente não é a sua, que a gente faz o mínimo de 1 metro. Qualquer uma pessoa que faça conosco, ela tem que mandar já pronto, como nós precisamos, em TIFF, com os 2 layers do branco, ou então passar por um arte finalista que não é lá da loja. Tá? Por que eu não quero ter um arte finalista? Porque a gente faz serviço para mostrar para as pessoas que é um excelente negócio. Vários clientes nossos que começaram fazendo serviço estão comprando o maquinário conosco. Por quê? Passaram a ver, caramba, não tem volta. Esse produto é maravilhoso, né? Então, como é que eu posso ter um custo menor? Comprando o equipamento, entendeu? Eu vendo tanto, se não me engano, é R$110 o primeiro metro, R$100 os outros metros, né? Cada metro, volto a dizer, dão mais ou menos 10 a 4, né? por metro. Precisa de uma programação específica? Não, precisa de um programa próprio para isso. É o Photoprint junto com o outro que é o programa da própria máquina. Você tem dois programas. Aqui você ripa ele, aqui você executa ele. Perfeito, é muito fácil, muito fácil. Entendeu? Mais alguma coisa? Financiamento com bancos? Tem sim. Só não tem o BNDES porque não é um equipamento nacional, entendeu? Então esse aí você não tem, mas você tem o projeto, você tem outras coisas também que você pode fazer com ele. Qual é o tamanho dessa máquina? Olha, a minha máquina cabe numa lojinha muito pequena. A minha loja tem 2,80 m por 10 metros, mais ou menos, de comprimento, ou até menos que isso de comprimento. Tem 2 plotters Holland, mas essa máquina funcionando. Quer dizer, em 5 metros quadrados cabe uma máquina dessa operável já, entendeu? Você opera ela com 5 metros quadrados, tranquilamente.
Então, são duas máquinas, mas é uma plotterzinha e mais o equipamento que coloca o pó e fusiona o pó. Não é muito grande, funciona muito bem. Gente, vocês têm mais alguma dúvida? Eu não sou vilão, tá? Não sou contra os equipamentos, volto a dizer, isso aí foi, olha, fiquei super chateado um amigo meu falou, pô, tem gente que fala mal de você porque diz que você detona as impressorinhas pequenas. Não detono elas de jeito nenhum, seria até burro se eu fizesse isso, mas eu sou correto, eu sou honesto, então eu tenho que alertar as pessoas que não é fácil de trabalhar com um equipamento que não foi projetado para usar uma tinta tão complicada. Eu falo mal da tinta e eu vendo a tinta, olha só que coisa louca, você fala mal dessa tinta? Falo, ela é muito complicada, muito ruim, mas ela tem que ser assim. Para a função dela, ela não pode ser de outra maneira, tem que ser assim, não tem jeito. Ela tem que ser ruim, né? Mas o equipamento tem que ser projetado para trabalhar com a tinta ruim, entendeu? Isso é que as pessoas têm que entender, não é falar mal, é explicar. Eu gosto de explicar. Nada para mim é empurrado. Compre pronto. Nada, que isso? Todo mundo que compra qualquer coisa gasta o seu... muitas vezes é o dinheiro que juntou a vida toda. Gente, quem vende ruim é estelionato. Eu não vendo nada ruim, de jeito nenhum. E eu estou sempre aqui, sempre aposto. Qualquer cliente meu, vocês nunca veem cliente meu em Facebook. Ajuda aqui. Pô, quando eu vejo isso, eu fico puto da vida. Eu falo, gente, olha só, tu tem um canal direto comigo, tu vai no Facebook, desculpe, eu não quis incomodar. Eu falei, não, aí é que eu fico chateado. Vamos lá, o que botou aqui para mim? Qual o tamanho dessa máquina? Para fazer arte a gente manda imagem em que arquivo? Em TIFF com os 2 layers do branco. Eu tenho um videozinho que eu explico como é que esse arquivo tem que vir para mim. É muito fácil, mas eu explico. Assistência técnica da DTF tem e é necessário ter. Gente, eu lá na feira, eu estava vendo pessoal vendendo equipamento DTF sem ter o equipamento. Gente, isso é um absurdo, né? Eu uso o meu há 6 meses e todo mundo que compra o meu equipamento, né, que não é nem meu, veja bem, eu sou representante de uma empresa. Eu de louco eu não tenho nada. Então vejam bem, eu não tenho a estrutura que é necessário ter. Então o que eu fiz? Eu sou representante de uma empresa gigante que tem tudo isso. Eu falei, gente, olha, comprem esse equipamento, o projeto é meu, tá? Eu que sou o cara que estuda, sou o louco que comprou esse equipamento com eles até. Então, tudo que eu aprendo, eu passo para eles, para os técnicos, para todo mundo. A gente se fala demais, eu, o Tanaka, o Walter, e a gente vende para o país todo, né? Com toda a assessoria dada por mim, tá? Mesmo que eu não ganhe nada, a máquina vendida lá para a Bahia, eu não ganho. Gente, mas veja bem, para mim é muito bom. Para mim é muito bom que isso seja difundido, que isso seja o sonho de muita gente realizado. Gente, quem fez silkscreen lá atrás, como eu, há 40 anos, isso é um sonho, isso é uma coisa maravilhosa. Fazer uma estampa dessa maneira, gente, num tecido preto, com um toque desse, uma lavabilidade dessa, gente, isso é um sonho. Uma coisa maravilhosa, com custo. Já entrou o DTF, gente, ele já entrou com custo batendo todos os concorrentes, né? Eu digo batendo como, né? Em termos de quantidade de cores, né? Porque logicamente, ninguém bate o silkscreen quando você faz só uma cor, 5.000 peças. 2 cores, 10.000 peças. Não tem jeito, né?
Mas isso aqui, para você fazer 20 peças, 30 peças, com 10 cores, com 20 cores, botar no jeans, ter que usar num tecido elástico, né? Tecido com elasticidade, poliamida. Gente, não tem nada melhor do que isso. Não tem. Não, pode procurar com vela acesa, não tem nada melhor. Nada melhor. E eu digo, esse produto ele vai bater muita coisa, muita técnica que ainda tem aí, gente. Eu digo isso o seguinte, filme de recorte, né? Para mim, vai continuar o holográfico, o glitter, o refletivo com volume, mas o que é branco, o que é preto, né? O azul, isso, gente, vai ter um baque muito grande, porque isso é muito mais prático. Você não tem que depilar, você não tem que cortar, você não perde nada. Então, gente, a gente a realidade ela é cruel. É que nem dizer, gente, ó, eu vou comprar uma máquina de fotografar hoje, máquina fotográfica, eu vou jogar dinheiro fora. Os celulares hoje estão perfeitos para isso. Então, gente, não tem por que a gente ter muita papa na língua para dizer, eu não vou falar desse produto de outro. Quer ver? Ó, abala o meu. Veja bem, é um produto que eu vendo bastante, é o meu ABM, né? Abala bastante o meu, né? Só não tanto, porque o toque dele é maravilhoso e você não precisa ter um equipamento assim. Você com uma simples L120 com a tinta sublimática, você usa ele tranquilamente. Então, gente, existe caminho para tudo. Se pergunte se você entendeu sobre o processo. Se você não entendeu, pergunte, questione a mim, questione a todo mundo, né? Todo mundo tem que ser questionado. Gente, tem gente que fala tanta coisa pela mídia social que eu fico bobo de ver, meu Deus do céu, como é que pode? Eu costumo dizer até brincando, né? Mercado de sublimação tem muito comentarista, tem muito Galvão Bueno e tem muito pouco Nelson Piquet. Por que você tem o Galvão Bueno e o Nelson Piquet? O Galvão Bueno falava um monte de bobagem sobre Fórmula 1. Eu mesmo achava que o cara entende pra caramba. Tudo que ele fala acontece, né? Aí vem o Nelson Piquet para dizer, só fala bobagem. Aí, por sorte, veio outro amigo meu. Tu não se tocou, não, que quando ele fala que um carro vai parar daqui a três voltas, ele para. Tem gente que já falou para mim que existem corridas que você usa um certo delay de algumas voltas, né? Então, gente, são certas coisas que você precisa saber se aquilo faz sentido, né? Se aquilo ali é certo ou se é coisa de falácia, gente. Entendeu? Então tem que ter mais Nelson Piquet do que Galvão Bueno. Então você questione a todo mundo o tempo todo, a mim mesmo. Gente, olha, Marcelo, eu não entendi bem. Por que você diz isso e fulano diz isso? Né? Por que quer ver uma coisa interessantíssima, né? O cara vai vender uma tinta sublimática. Aí ele diz para você, essa tinta é maravilhosa, mas ela tem um lacre de proteção. Sem o lacre, nenhuma tinta presta. Eu digo, tem nada a ver uma coisa com a outra. Você, para usar a tinta, você tira o lacre. Que nem bala que você tira o plástico. Aí o mesmo cara diz, não, a minha tinta é maravilhosa, mas tem que imprimir todo dia, porque toda tinta sublimática seca na cabeça. Essa aqui é verdade. O DTF é. Agora a tinta sublimática fala isso? Isso é mentira. Isso é para que você ache que toda tinta sublimática é grossa e seca na cabeça. Mentira. Então questione isso. Vem cá, por que isso, né? Marcelo fala que não, fala que a tinta dele você pode deixar 1 mês parada, 2 meses parada, sem problema nenhum.
Por quê? Né? Pergunte-se por quê. Porque a dele está errada, foi mal fabricada. Está tudo errado ali. Se ele diz que ela tem que imprimir todo dia, ele está errado. Né? Ele está tapando só com a peneira. Outra coisa que dizem, o preto ser marrom não tem nada demais, que pode ser. Então, gente, isso é ir contra um padrão mundial. Cian, magenta, yellow e black. Não se faz cor com marrom. Não pode dizer isso. Isso é um crime falar isso. Não pode enganar as pessoas. Não se pode mudar um padrão mundial porque uma empresa não consegue fazer um preto que não fique preto, que não se sustente. Primeiro que ele já não é preto. Depois que ele vira marrom em pouquíssimo tempo. Isso está errado. Gente, não pode se mudar um padrão mundial. Bom, gente, tem mais alguma pergunta? Pode ser qualquer uma cabeluda que for, né? Eu respondo qualquer uma. Bom, gente, deu um bom Ibope. Ó, toda quarta-feira agora, gente, às 7h30, mesmo tendo o jogo do Flamengo, eu vou dar mais uma live, sempre, toda quarta-feira, né, para que a gente marque isso, para que vocês passem para os seus amigos, né, que passam perrengue aí com tinta ruim, sem entender como é que a coisa funciona, sem pensar como é que vai ser o dia de amanhã. Gente, a gente tem que pensar sempre para amanhã. Eu sempre vou em clientes meus que foram clientes meus desde o início, e que hoje eu tive um. O cara está com umas 6 plotters, né, com 2 calandras. Poxa, é muito bom ver isso, gente. É muito bom ver que você fez aquela pessoa ganhar bastante dinheiro, mudar a vida dela. Isso é maravilhoso, não tem preço para isso. Garantia do DTF. Você está dizendo garantia do equipamento ou garantia do produto? Garantia do equipamento é de 1 ano. A garantia da cabeça é de 3 meses. Então vamos lá falar agora sobre garantia de cabeça. O que é garantia de cabeça? Você quando vende um equipamento, a tinta do Planeta Dance mudou a minha qualidade, muito boa mesmo. Ferrari Sublimação. Obrigado, cara. Então, que acontece? Você quando vende um equipamento, né, você não está junto com o seu cliente o tempo todo. Então, essa cabeça ela é feita para durar 1 ano, 2 anos, sei lá. Mas depende de como a pessoa usa. Tem gente que deixa a cabeça bater na mídia, tem gente que deixa acontecer N coisas, deixa faltar tinta, N coisas assim, vai lá, acha que tem que passar um pano na cabeça. Então tem que ser uma garantia pequena da cabeça, mas para o equipamento pode ser 1 ano. Mas veja bem, o que eu posso dizer é que eu já estou com o meu equipamento há 6 meses. Qualquer um que queira ver a nota fiscal chegou para mim no dia 30 de abril, tá? 30 do 4. E não tem nenhum problema. As cabeças funcionam perfeitamente. Então isso prova que a cabeça I3200, usando a tinta pigmentada texto para DTF, branca e a colorida, funciona muito bem, muito bem. Quantas lavagens? Olha, o DTF é o produto digital que tem maior lavabilidade, maior resistência à lavagem. Já teve gente aí com mais de 50 lavagens. Tudo, gente, depende de como lava, né? Se não entra soda cáustica, essas coisas que nego entra, tem que ser o mínimo, o menos agressivo possível. Eu sempre falo para todo mundo que tem estampa, né, qualquer uma que seja, lavar pelo avesso e passar pelo avesso. Não que ele não aguente o ferro em cima ou até uma outra prensada em cima. Mas veja bem, aguenta uma certa temperatura. Se você bota 200 graus, 210, aí não tem jeito, né? Tem gente que futuca também, fala, será que isso é bom? E vai lá e passa o dedo, a unha lá. Fala, ninguém faria isso com uma Ferrari para pegar uma chave de fenda. Pô, deixa eu ver se essa tinta aqui é boa mesmo. Não tem lógica, né? A coisa é feita para lavar, não é para futucar. E funciona
muito bem, tem muita resistência mesmo, é o produto digital melhor que tem, melhor que DTG, melhor que filme de recorte, melhor que filme de impressão e recorte, melhor que o transfer com tinta pigmentada, melhor que qualquer OBM vinílico, melhor que tudo isso. Tá? Então acho que ficou. Gente, ó, você está falando, bom, eu não falo de marca nenhuma, de jeito nenhum. Eu nunca falo de marca A, B, C, D. Eu só falo que existem tintas que são muito mal fabricadas, tá? Mas aí cada um vê aí o que os grupos falam de uma tinta tal, de outra tinta tal, né? Para ver se ela é boa ou não. Ok, gente? Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência de todo mundo aí, que eu no iniciozinho fiquei até sem o meu ar. Graças a Deus teve o socorro aqui da minha esposa, que estava um calor danado aqui, agora está ótimo, maravilhoso. Então, gente, até a próxima live. Peço para que todo mundo passe as nossas redes sociais à frente, o nosso YouTube, que é muito pequeno ainda, mas a gente está querendo crescer. No Insta a gente está com 11.500 mais ou menos, mas também é pouco, né? Eu acho que a gente poderia ganhar mais adeptos aí, mais inscritos aí, porque sempre a gente passa muito conhecimento e muita certeza de que vai dar certo, né? Tudo o que eu falo podem me cobrar porque dá certo, funciona, eu tenho certeza disso, não tenho dúvida nenhuma. Quando um cliente liga, estou com problema aqui, deixei vários meses sem imprimir, estou com probleminha aqui, eu falo, vem cá, tu deixou muitos meses, mas estava com tinta baixa, estava perto do nível mínimo, estava, depois eu botei, falei, então foi isso. Então bota a tinta, não deixe nunca a tinta baixa, bota a tinta acima e faz uma eliminação total da tinta. Gente, a eliminação total não é a tinta que está no reservatório que vai embora, não. Total é da mangueira para lá. Então, se você faz isso, a tinta nova que vai entrar, ela vai tirar o ar. Então, tirou o ar, babau. É tudo perfeito. Gente, um abraço a todos e até quarta-feira que vem, às 7h30. Grande abraço. Deixa eu encerrar aqui, que eu já nem sei mais onde é